Virgínia Fonseca, CPI das Bets e a influência espiritual maligna por trás de uma nação com o espírito quebrado. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Todo mundo acho que tem rede social ou que se informa por outras mídias soube, né, desse episódio em que essa influenciadora, que tem muitos seguidores e tal, foi lá para falar a respeito da sua influência sobre milhões de brasileiros, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou reagir a um vídeo do pastor Theo Hayashi, em que ele fala sobre Virgínia, CPI das Bets e a ilusão que custa caro. E eu tenho feito algumas reflexões sobre o espírito da nação brasileira, o espírito do povo aqui que me rodeia. Eu moro no Nordeste, eu moro em São Luís do Maranhão, e tem um povo quebrado aqui. Tem um povo com espírito quebrado. A nação brasileira é uma nação com espírito quebrado, e eu quero falar sobre isso hoje, tá bom? Eu te peço que você me ajude. Você não precisa fazer nada além por mim do que dar o like, deixar a sua opinião através de um comentário e se inscrever no canal ativando as notificações, mandando também esse vídeo para alguém que possa estar precisando ouvir isso. Então vamos lá. Virgínia, CPI das Bets e a ilusão, a influência espiritual por trás de uma nação com espírito quebrado. Vamos lá. Fala pessoal, recentemente uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, a Virgínia, ela tem mais de 53 milhões de seguidores no Instagram. Ela prestou um depoimento na CPI das Bets sobre as propagandas dos sites de aposta que ela faz nas suas próprias redes sociais. E esse depoimento aí tá dando o que falar, é só você acompanhar nos noticiários. Mas para quem não sabe, a CPI das Bets, ela tá analisando o impacto que os influenciadores digitais têm na vida dos seus seguidores. Porque, querendo ou não, eles recomendam sites de apostas, e muitos do que está acontecendo aí é um impulsionamento de um vício em jogo. E dentro dessas dezenas de milhões de seguidores que essa pessoa tem muita gente que é menor de idade e também tem pessoa que é vulnerável a jogo de azar, que pode ter então suas vidas arruinadas por esse vício. E além disso, está sob a investigação também o que eles estão chamando de cláusula da desgraça, que é a cláusula que nos contratos com os influenciadores, eles basicamente teriam então uma porcentagem das perdas dos apostadores que eles, pelo tráfego que eles geram na plataforma, pelas mídias sociais, estão gerando para esse site de aposta. Bom, a notícia então deu o que falar quando a Virgínia apareceu para o depoimento vestida de uma forma completamente incoerente com o ambiente em que ela estava. Ela tá indo lá depois. Só que eu gostei muito da apresentação, né? O Theo fez uma introdução muito boa, né? Não tenho nada a acrescentar aqui. Basicamente é isso mesmo. É uma mulher com um monte de seguidores e que, enfim, em um país espiritualmente órfão, né? Que não sabe a sua história, que tem um espírito então quebrado, com a carência muito grande por referências, acaba virando presa fácil para suas próprias paixões e seus próprios vícios. Então, eu gostei dessa introdução. Na CPI, no Congresso, nesse ambiente, ela chega de moletom, camiseta com a foto, se eu não me engano, é da filha dela, um copo Stanley gigantesco rosa, e deu resposta que está reverberando até agora. Parecia que está numa conversa de bar. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Esses sites não deveriam nem estar existindo nesse momento. Para pensar, é um absurdo que essas plataformas de apostas online são autorizadas no Brasil. O Congresso e o Lula sancionaram a lei que autoriza os jogos de azar na internet. O presidente Lula sanciona a lei que regulamenta apostas esportivas. Salvo engano, isso já veio um pouco antes do governo anterior, inclusive. Mas eu não sei muito a respeito disso, então. Mas enfim, foi popularizado de 2 ou 3 anos para cá. Começou com o lance dos clubes de futebol e depois foi para os influenciadores. Tigrinho e todas essas apostas online a esses jogos de azar. Afinal de contas, essas apostas, já é notório pelos dados, não gera nenhum benefício para o povo brasileiro. Pelo contrário, os dados também já nos mostram que enquanto esses sites estão ganhando dinheiro, o cara que está jogando, que a maioria das vezes é uma pessoa que não tem talvez o discernimento ou esclarecimento, está cada vez mais ficando pobre. Isso está acontecendo com uma parcela considerável da população brasileira. Inclusive, eu já falei aqui em um outro vídeo sobre essas apostas online. Então, vai lá para trás e confira lá também.
Isso aqui é espiritualmente complicado, pessoal. Por quê? Porque jogos de azar, jogos de aposta, eles predar de ser predador. O jogo de aposta, o influenciador, ele vai ser um predador da vulnerabilidade de pessoas que querem enriquecer de forma fácil e que têm pouca instrução, especialmente o Brasil. Então, essas pessoas recebem auxílio do governo, recebem Bolsa Família, recebem várias coisas que são nada mais, nada menos do que transferência de renda, no fim das contas, de pessoas que produzem e que... pessoas produtivas e que produzem e que agregam para a economia da nação e são transferidas para pessoas que não produzem e que têm muito pouca instrução de como usar esse dinheiro. Então, elas são seduzidas porque vivem numa vida miserável por promessas fáceis de lucro. Isso aqui é amplamente divulgado, existem amplos dados sobre isso na internet, nos institutos de pesquisa. Inclusive, eu não sei qual é agora de cabeça, mas existem dados que mostram que o brasileiro gasta bilhões de reais todos os meses com aposta. E essas empresas que fazem a arrecadação desse dinheiro não têm sede no Brasil, ou seja, esse dinheiro de aposta entra como se fosse num tubo negro e ele é drenado, ele é tirado da economia brasileira sem nenhum tipo de volta para a sociedade. Então é como se fosse um duto de tirar dinheiro do Brasil. É basicamente isso. Então, e a grande maioria das pessoas que jogam, existem ricos que jogam, sim, mas a grande maioria, a grande massa de pessoas que jogam são pessoas pobres de localidades pobres da nação e que recebem auxílios, recebem dinheiro de assistencialismo estatal e que pegam esse dinheiro, ou seja, essas pessoas não estão produzindo, mas elas estão recebendo dinheiro de algum lugar, ou seja, de gente que produz. Gente que produz está pagando para pessoas improdutivas pegarem esse dinheiro e jogarem na lata do lixo sem nenhum tipo de volta para a nação. Então, você está empobrecendo as pessoas, você está empobrecendo a nação e existem pessoas que estão sendo pagas muito dinheiro, estão recebendo muito dinheiro para incentivarem esse ciclo destrutivo de comportamento. Então, logo aí você vê que existe algo espiritual quebrado, entendeu? Então, as pessoas que acham que isso é uma coisa legítima, que aplaudem esses influenciadores, elas estão com o espírito quebrado, pessoal. E isso é espiritual. Mas vamos lá, de acordo com as pesquisas mais recentes, o Brasil ele é o campeão mundial dentre os países que mais gastam dinheiro em apostas online. Isso aí é a fonte do Banco Mundial, tá? E recentemente esses dados estão mostrando que 35% das pessoas interessadas em fazer cursos superiores não estão ingressando na faculdade por terem a sua renda comprometida nesses sites de aposta. Então, preste atenção nisso. Além disso, um dos dados que a senadora Soraya, que foi a relatora da CPI, ela trouxe um estudo que mostra que por conta das apostas online, o setor de supermercados percebeu uma queda no consumo ou de compra de comida. Para pensar o absurdo que é isso, cara. Então, a própria Bíblia, ela já alerta sobre os perigos do povo que está buscando ser rico rápido ou facilmente. 1 Timóteo 6,9 fala: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. É exatamente isso, pessoal. Por que eu falo tanto do espírito quebrado da nação? Eu tenho feito essa reflexão. O nosso povo, o povo brasileiro, ele não é incentivado à virtude. Não existe nenhum incentivo a coisas boas para que coisas boas sejam praticadas pela nação. As pessoas só são incentivadas a passar perna, a ser estelionatário, a ser trambiqueiro, a ser aproveitador. Não existem incentivos de virtude. Então, o que existe são influenciadores, e o que eles estão influenciando?
Se eles são influenciadores, eles estão influenciando. O que eles estão influenciando? Eles estão influenciando virtude? Não. Eles estão influenciando pessoas para que elas sejam anti-virtude, eles sejam contrários à virtude. Entendeu? Isso mostra um espírito quebrado. Isso mostra um espírito sedento. Isso mostra um espírito faminto. Isso mostra um espírito órfão, sem direção. E nós, como igreja, precisamos nos compadecer dessa situação e orar a Deus, instruir as nossas igrejas. Eu sou pastor. Vez ou outra eu estou falando disso na igreja. Ensinando a igreja sobre os perigos de você enredar para esse caminho ou se deixar influenciar por influenciadores que não incentivam a virtude. Então, a gente tem que incentivar, a gente tem que falar, denunciar, instar com o nosso povo de que eles não ouçam a voz do engano, a voz de Satanás, que usa muitas pessoas assim, para que elas sejam de fato virtuosas. Perdão, que usam pessoas assim, o diabo usa pessoas assim para que as pessoas deixem de ser virtuosas. Não há incentivo nenhum à virtude. Não há incentivo nenhum a boas práticas. Não há incentivo nenhum a uma sociedade de confiança. Em uma sociedade de confiança não existe esse tipo de trambique, esse tipo de engano. Numa sociedade de confiança as pessoas não estão explorando umas às outras. Então, vamos pensar nisso aí com cuidado, pessoal. Palavra de alerta aqui. Então, quem é beneficiado pelos sites de apostas que são permitidas no Brasil? Bom, você que não é. Então, fica aqui a pergunta. Quem é que está te influenciando? Que é o segundo ponto que eu quero trazer aqui. Será que as pessoas que você segue se importam com você da maneira como você se importa com elas, ao ponto de segui-las? Ou será que você está sendo manipulado, talvez? Primeiramente, ela aparece vestida daquela forma, não é coincidência. E não é uma demonstração de simplicidade, não seja ingênuo. Talvez esteja pensando, mas ela é gente como a gente. Não, é tudo pensado, é tudo premeditado. É claro que é premeditado, gente. A Virgínia Fonseca, ela está assessorada, ou seja, ela tem como assessores os maiores marqueteiros do Brasil. Marqueteiros de rede social, que fala com milhões de pessoas. O Instagram dela, os stories dela tem 2 milhões de visualizações. Então, ela tem uma plataforma de comunicação gigantesca. Então, por isso que eu falei que é uma opressão maligna mesmo, que usa pessoas que têm muito seguidor, que têm muita influência, que têm muita plataforma, para quebrar o espírito da nação. A influência maligna por trás de uma nação com o espírito quebrado. Essa é a tese que eu estou construindo. E talvez eu desenvolva alguma coisa mais sobre isso, não sei. Faça um conteúdo maior, não sei. Ou então vá produzindo conteúdos ao longo do tempo. Mas é sobre isso. É sobre isso. Existem interesses por trás de influenciadores que promovem a quebra do espírito de uma nação. É isso. Deixa o seu like aí, tá? Se inscreva no canal, deixa a sua opinião nos comentários. Me ajuda aí, por favor. Vamos continuar. Ao se vestir daquele jeito, como uma pessoa comum, ela está ativando o quê? Uma empatia, uma conexão com o público. Isso é inconsciente e te coloca até no lado dela, para entender o lado dela. Agora, enquanto o seguidor dela, obviamente, se importa com ela, por isso que segue ela. Exatamente. Eu fico perguntando. Se importa mais com ela do que consigo próprio. Porque a Virgínia tá milionária. Talvez bilionária, não sei. Eu sei que esses contratos de apostas são milionários, multimilionários. Então, será que ela se importa com os seus seguidores? Eu não sei, só Deus pode julgar. Mas o que me chama a atenção no depoimento dela é que, mesmo quando confrontada com os danos que as apostas causam aos brasileiros, ela não demonstrou nenhum arrependimento, nenhum, sabe, espanto. Pelo contrário, ela fala o seguinte, eu anotei aqui, ela fala: não me arrependo de nada do que já fiz na minha vida. Bom, quando ela foi questionada sobre ter ficado milionária por meio de publi de sites de apostas, ela fez questão de ressaltar que ela já era multimilionária muito antes disso. E daí a senadora vai lá e pergunta: Virgínia, vale a pena você continuar fazendo isso? Olha a resposta dela. Ela diz: vou pensar. Então, quer dizer... Isso é engraçado. Ou seja, obviamente ela tá... Assim, pra quê, né? Pra que ela vai parar?
Por que não valeria a pena para uma pessoa como ela continuar predando a vulnerabilidade de pessoas que são muito vulneráveis, né? Eu não estou dizendo que elas são sem culpa. Eu estou dizendo que elas são objetivamente vulneráveis. E nós, como igreja, precisamos nos compadecer. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu do povo, porque o povo era como ovelha sem pastor. Era um povo perdido, era um povo à toa, era um povo aleatório. Era um povo que caía, na época de Jesus, caía no papo de falsos messias e de revolucionários. Era um povo pobre, entendeu? Então esse é um dilema que nós precisamos lidar enquanto igreja. Nós precisamos, através do evangelho, restaurar o espírito da nação. Das pessoas. E aqui você pode pensar, a nação é muito grande. Não, mas começa com as pessoas do teu lado. Prega o evangelho para elas, né? Traz as pessoas para uma rede de cuidado em uma igreja séria. Isso faz toda a diferença. A gente começa a ver que, para quem não é ingênuo, você já começa a entender o que está acontecendo. Sim, e tem obviamente. outro ponto. Tem um momento lá que ela é questionada sobre ganhar uma porcentagem em cima das perdas dos apostadores. E ela disse que isso não existia, que ela apenas ganharia um aumento de 30% no cachê caso ela dobrasse o lucro da empresa. É claro que existe. É mentira da Virgínia. Claro que existe. Isso é amplamente divulgado. Existem cópias em PDF dos contratos que são veiculados na internet. Só você dar uma procurada aí. Mas peraí, gente. Não sejamos ingênuos. Como que o lucro da empresa de aposta aumenta? Quando os apostadores perdem, pô. Não Exatamente. É isso? Porque se todo mundo ganhasse ao apostar, a casa de aposta deixaria de existir. Perderia o sentido de existir, se não tem lucro. Se todo mundo ganha. Então, se o seguidor que segue a Virgínia tivesse perdido mais dinheiro, ela teria ganhado um bônus, um aumento aí. Além disso, quando eles perguntaram para ela qual que é o maior valor que você já recebeu para divulgar bets, ela utilizou o quê? O habeas corpus, concedido por Gilmar Mendes. E ela fala assim, eu me reservo o direito de permanecer calada. Então, vai que os seguidores descobrem que eu ganho um valor absurdo para que eles pudessem, então, perder um dinheiro deles. Enfim. Exatamente. Pense. E ela é multimilionária só com bet, só com aposta. Gente, é momento que a gente tem que pensar. Juventude evangélica, nova geração evangélica, precisa pensar nessa era digital. Agora, vamos pensar, como é que uma influenciadora consegue tão claramente fazer dinheiro às custas das perdas dos outros? Sabe por quê? Porque, infelizmente, muitos são manipuláveis. Muitos não conseguem pensar criticamente, analiticamente, não conseguem ver por detrás das narrativas, ou das fotos editadas, ou dos vídeos editados. Então, situações como essas são importantes, sabe por quê? Pois a gente tem a oportunidade de aprender, Exatamente. de pensar e a deixar de ser apenas uma massa de manobra. É basicamente o que eu faço aqui. A gente pega a notícia, eu comento notícias. Na grande maioria dos meus vídeos aqui no YouTube é comentando notícia. Comentando pauta. E qual é o meu trabalho? Entre outras coisas, é trazer uma perspectiva bíblica, uma perspectiva de defesa da fé e da superioridade da visão de mundo cristã para essas questões. Então ele falou aqui, né, do pessoal que está influenciável. Mas por que está influenciável? Porque não tem referência. São pessoas órfãs de referências, órfãs de pais vivos. São pessoas extremamente vulneráveis socialmente, pobres materialmente e pobres de espírito também. São pessoas animalizadas durante toda a sua vida e que precisam de ajuda e não de pessoas que quebrem o espírito delas. Então, quando elas passam durante toda a vida sendo animalizadas, perdendo as referências, não tendo referências, crescendo sem referências, elas ficam extremamente vulneráveis, espiritualmente inclusive, para a influência demoníaca, satânica, diabólica, e que traz uma destruição material e espiritual. E aqui eu até poderia inverter a ordem, trazem uma destruição primeiramente espiritual e depois material para uma nação. Então é por isso que eu disse aqui, eu vou até olhar aqui de novo, Virgínia Fonseca, né? Ela está sendo usada não de forma marqueteira e não de forma comercial, mas espiritualmente. E muitos desses influenciadores estão sendo usados espiritualmente. E é isso que a igreja tem que ter discernimento. Não é simplesmente uma questão econômica, não é simplesmente uma questão política ou estrutural. É uma questão espiritual. Ou seja, como é que nós resolvemos isso? Primeiramente, nos arrependendo
de nos omitirmos de promover para essa nação, para essas pessoas pobres, para essas pessoas necessitadas, a referência da qual elas tanto precisam. Arrependimento diante da cruz, pós-cinza, contrição, arrependimento verdadeiro. E depois, nós devemos buscar de novo o papel profético da pregação, da igreja, de denunciar essas coisas e mostrar que existe um caminho melhor, de que aquilo que essas pessoas tanto buscam, né? Eu até falei isso no vídeo do Bebê Reborn, que saiu aí também antes. Essas pessoas estão buscando algo, elas estão buscando enriquecimento fácil por uma razão. Elas querem enriquecer de forma fácil, elas querem enriquecer rápido. Elas estão buscando na alma algo material que não pode suprir o seu desejo espiritual. E a igreja deve surgir nesse aspecto para sanar esse problema, para resolver esse problema. Então, é isso. Quero saber sua opinião, não vou reagir mais, eu vou deixar o... Na verdade, restou um pouquinho aqui para reagir, mas foi basicamente isso. Deixa sua opinião nos comentários, eu quero ouvir o que você tem para falar. Que Deus te abençoe. Clica no like, se inscreva no canal, ative as notificações e mande esse vídeo para alguém. Que Deus te abençoe e até a próxima.